Boa noite a todos. Gostaria de convidar todos a se tranquilizarem, a se recolherem, a acalmarem a respiração, a fecharem os olhos e deixarem sair pelas plantas dos pés de vocês a preocupação, a correria, a ansiedade, a tristeza, a raiva, qualquer tipo de sentimento negativo que vocês tenham sentido no dia de hoje. Então deixa isso embora, fiquem muito relaxados e muito à vontade. Respirem profundamente. E agora vamos fazer a nossa oração, nossa prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu sinto e que eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui sente, já sentiu ou ainda vai sentir, que é a culpa. Você já sentiu culpa alguma vez? Já se sentiu culpado, culpada por alguma coisa que você fez ou que você falou para alguém? Eu já. E eu tenho um repertório de culpas recorrentes, que são aquelas que eu não esqueço, que eu não me perdoo e que eu me amarguro todo santo dia que eu me recordo. E eu me recordo com bastante frequência. Eu me recordo com mais frequência da minha culpa do que com a necessidade de orar mais ou de vigiar mais. Eu me preocupo mais com a culpa do que com a vigilância. Eu me arrisco a afirmar que todo mundo que está aqui hoje, quem está me ouvindo aqui também, já sentiu culpa alguma vez na vida por alguma coisa que fez, que falou ou que deixou de fazer. Muitas pessoas sofrem por anos e até mesmo por décadas por conta da culpa que sentem. E muitas pessoas, inclusive, chegam a adoecer fisicamente por causa da culpa. E às vezes, quando a gente se recorda do fato que aconteceu, às vezes foi uma brincadeira de criança, uma coisa que você fez ou que você falou lá atrás quando você era criança, na inocência ou na burrice. No meu caso eu acho que foi burrice, porque eu tenho algumas culpas que eu carrego que são de quando eu era criança, que eu me culpo por ter falado alguma coisa, por ter feito alguma coisa. Eu sou a irmã mais velha, então é óbvio, né, que eu vou me recordar das coisas, porque eu era mais velha, eu me lembro, e fui eu que falei e eu que fiz. Então eu tenho as minhas culpas. E a gente vem carregando isso ao longo da vida, né? E eu achei esse um tema muito pertinente para a gente conversar hoje. Foi uma coisa que me tocou, falei, eu gostaria de falar sobre isso, tanto que é um tema que eu nunca abordei aqui. Então, vocês sabem, quem já me ouviu sabe que eu gosto sempre de recorrer ao dicionário para saber do que é exatamente que eu estou falando, que é para a gente não ter dúvida, né? Então, a culpa, lá na definição do dicionário, é a responsabilidade por uma ação que ocasiona um dano ou um prejuízo a uma outra pessoa. Então, já fala, é uma ação que causa dano e prejuízo, já dá aquele nervo, né? É a responsabilidade, essa palavra é pesada, por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. É um ato ou uma omissão repreensível ou criminosa. É uma falta voluntária, um delito, um crime.
É uma ação que ocasiona propositalmente danos a outrem e é um sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. E pelo viés religioso, que no dicionário traz isso, né, traz esse viés religioso, eles pontuam que é um viés religioso. Fala que é o não cumprimento de algum mandamento ou preceito religioso. Tudo isso está englobado dentro da palavra e do conceito de culpa. Olha quanta coisa. Não é à toa que quando a gente sente culpa, a gente carrega uma montanha nas costas, né? Aqui, dentro da doutrina espírita, a doutrina nos ensina que nós somos seres em constante evolução. Todo dia a gente está evoluindo e aprendendo um pouquinho mais e andando um pedacinho mais para frente. Todos os dias, constantemente, mesmo que a gente não perceba. E além disso, além da gente estar em constante evolução, quer dizer, se a gente está em constante evolução também, a gente pode entender que nós estamos no caminho. Nós ainda não alcançamos um patamar de perfeição, muito longe disso. Nós estamos no caminho da evolução, no caminho evolutório. Isso significa o quê? Que a gente vai errar. E além disso, nós também vivemos em um planeta de provas e expiações. Como todos nós sabemos muito bem nos nossos lombos, não é verdade? A partir do momento, então, que a gente está sujeito ao erro, nós não somos perfeitos, e a partir do momento em que a gente erra, e como a gente erra, como eu erro, a gente deve aprender com os nossos erros, mas principalmente, e isso é muito importante, a gente deve reconhecer as nossas falhas. Porque quando a gente reconhece as nossas falhas, quando a gente reconhece que errou, a partir do momento em que nós temos consciência do nosso erro, nós podemos transformar, nós podemos nos corrigir. A partir do momento em que a gente tem consciência de que a gente está errando, a gente consegue ter uma visão realista da gente mesmo e consegue se olhar um pouquinho mais e se vigiar um pouquinho mais para tentar não cometer aquele mesmo erro, não é verdade? Esses erros que a gente comete, muitas vezes, geram o quê? Culpa. E quem se sente culpado fica pensando sempre, se questionando, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Eu poderia ter tomado uma outra atitude naquele momento. Eu sempre me pergunto isso, sempre. Essa é uma pergunta recorrente. Por que é que eu não tive outra atitude? Por que é que eu fiz isso ou deixei de fazer? Ou por que é que eu falei aquilo? Eu sempre me questiono isso. E a gente fica o quê? Angustiado. Porque a culpa gera na gente uma angústia muito grande. E essa angústia, muitas vezes, ela pode ser paralisante. Então, dentro do nosso caminho evolutório, nós erramos porque somos imperfeitos, estamos sujeitos a erros. E depois que a gente erra, a gente se sente culpado. E ao invés da gente se acalmar, pensar, analisar e prosseguir, a gente fica preso dentro daquele momento e dentro daquele ato que a gente cometeu. Nesse sentido, Joana de Ângeles diz que por meio da nossa culpa, nós somos manipulados, consciente ou inconscientemente, por outras pessoas, às vezes por crenças religiosas que se utilizam da culpa, manipulam a culpa para poder controlar as pessoas, por conta das nossas atitudes sociais também. E por conta dessa manipulação, essas pessoas acabam gerando em quem se sente culpado outros sentimentos, como, por exemplo, angústia por ter errado, por se sentir culpado, vingança, egoísmo, depressão. Então, é um caminho muito difícil, é um caminho muito duro. E é uma coisa, esse assunto, esse tema, a culpa, é uma coisa que a gente sente, mas muitas vezes a gente não para analisar.
né, no dia a dia. Então, no livro Momentos de Meditação, que é um livro de Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Franco, ela disse que a culpa gera graves distúrbios e que ela deve ser liberada para que os danos desapareçam. Ela diz que a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. As suas raízes podem estar fixadas no pretérito. O pretérito aqui, eu entendi que ela falou de encarnações passadas, porque ela continua. Erros e crimes ocultos que não foram justiçados. Então isso me deu a entender que ela falou de encarnações passadas, erros que a gente comete lá atrás. Ou em um passado próximo, e daí ela já fala que está aqui, é um passado bem próximo, né? Nas ações da extravagância e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada, a fim de que os seus danos desapareçam. Ótimo, excelente. Mas me diz uma coisa, como é que eu vou liberar a culpa de uma ação que eu cometi contra uma pessoa que de repente já desencarnou? Como que eu vou reparar isso? Como é que eu vou desdizer uma palavra que eu disse para uma pessoa que não está mais aqui para eu pedir perdão? E essa geralmente é uma das nossas maiores culpas e uma das nossas maiores dores. E daí Joana de Ângeles diz que podemos lidar com a culpa quando nós nos reabilitamos dos nossos erros, por meio de novas ações positivas e edificantes. Ela diz textualmente: a soma das tuas ações positivas, quitará o débito moral que contraíste perante Deus. As novas ações resultarão em ações positivas e os pensamentos serão enobrecidos e renovados. Isso foi uma reflexão que eu achei muito importante e muito libertadora. Porque o que é que acontece conosco? Quem é, na verdade, o nosso maior juiz? Qual é o juiz que julga você, que me julga, com a maior dureza possível e sem piedade nenhuma? Quem é o meu maior juiz? Quem é o maior juiz de vocês? São vocês mesmos. O seu maior juiz é você. Por quê? Embora a gente ache muitas vezes, não, mas eu me desculpo demais, eu sou muito benevolente comigo mesma. Mas se fosse assim, eu não sentiria a culpa que eu sinto, a dor que eu sinto, a angústia que eu sinto, quando eu lembro dos meus erros, das coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Jesus não é de forma alguma juiz. Deus não é de forma alguma juiz. Nem os anjos, nem mestre, nem ninguém. Nós somos os nossos maiores, os nossos piores juízes. A nossa consciência, ela nos atormenta, ela nos amargura, ela fica enfiando aquela faquinha fina lá dentro da tua cabeça e te lembrando sempre da palavra que você disse, sempre do ato que você cometeu, daquela maldadezinha que a gente fez. Então nós somos os nossos maiores juízes. E como é então que a gente se liberta disso? Se liberta desse remorso, se liberta dessa cura? Mudando a nossa conduta. E quando é que nós conseguimos mudar a nossa conduta? A partir do momento em que a gente tem consciência, em que a gente para de só sentir angústia, em que a gente se distancia, analisa os fatos, analisa as ocorrências e se propõe a fazer um esforço de não fazer mais aquilo, mas de uma forma consciente. Não é não fazer porque não vou fazer.
Ou não vou fazer porque não é certo? Eu não vou fazer porque não é certo e eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais falar esse tipo de palavra, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, a partir de hoje, conscientemente, eu vou buscar ser uma pessoa melhor. A consciência é a chave e é o primeiro passo. Então, eu gostaria de deixar uma reflexão para todos nós. Não seja tão duro ou tão dura consigo mesmo. Quando se lembrar de uma situação que te gera uma culpa extrema, amargurada, porque aquele ato que foi cometido, ele foi cometido por uma pessoa que você já foi, não é mais. Você hoje não é mais a pessoa que você era ontem. Não é. Você hoje está muito distante, muito diferente da pessoa do teu passado. De 1 ano atrás, de 2, de 10, de 20. Você não é mais aquela pessoa. E amanhã, você não é mais a pessoa que você é hoje. Amanhã você já vai ser uma nova pessoa. Aquele ato que foi cometido por aquela pessoa lá atrás, que tinha aquela consciência lá naquele momento, que tinha aquele nível de entendimento, não era você hoje. E o que ela fez, ou não, de repente, lá atrás, foi o melhor que ela poderia ter feito, naquelas condições de consciência, naquelas condições de sofrimento que estava vivendo. Então, pensa em tudo que já mudou na tua vida, em tudo que já mudou dentro de você, em quem você é hoje. E veja o quanto você amadureceu dentro de você, desde aquele momento. Porque se você sente culpa, significa que você mudou o seu estado de consciência. Aquela pessoa que cometeu aquele ato não é você. Aquela pessoa lá não sentia culpa, você sente. Porque você sabe que você errou. E pronto, errou. Mas a partir de agora, o que é que você pode fazer para reparar essa culpa? Você pode fazer novas ações positivas. Seja para aquela pessoa que a gente sente que prejudicou ou que magoou. Aquela pessoa que dói na gente quando a gente lembra. Seja para outra pessoa, se aquela pessoa não estiver mais aqui. Então, nós podemos, sim, fazer um trabalho de equilíbrio. Então, nós podemos saudar situações negativas com coisas positivas que nós podemos fazer. E isso é muito libertador. Então, aproveite o seu momento, aproveite o seu amadurecimento, aproveite esse momento que você está vivendo, aproveite o seu estado de consciência e mantenha sempre a vigilância para não cometer os mesmos erros novamente. Apenas o pensamento da gente pensar, da gente se propor a cometer novos erros que sejam, mas não os antigos, já tira você do lugar em que você está, em que você estava lá para trás. Já te coloca mais um passo na frente do seu caminho de evolução, do seu caminho evolutório. Então, vamos deixar as nossas amarguras de lado, porque elas não nos ajudam. Pelo contrário, elas nos prejudicam. E a partir dessa consciência, desse despertar, buscar ser uma pessoa melhor. Um dia por vez. Já está de bom tamanho. Certo? Muito obrigada pela atenção. E agora nós vamos para o passe. Boa noite.